Muito boa noite, bem-vindo à emissão especial Autárquicas 2013, em que a TVL lhe dá a conhecer as propostas políticas dos respectivos candidatos às câmaras de Lisboa, Loures e Odivelas. Hoje falamos das ideias do Bloco de Esquerda para o Conselho de Lisboa e por isso mesmo tenho comigo aqui no estúdio João Semedo para nos falar das ideias do Bloco de Esquerda e das suas ideias, se for eleito Presidente da Câmara de Lisboa ou se ficar na variação. João Semedo, muito obrigada por mais uma vez estar aqui connosco. Eu é que agradeço o vosso convite e tenho muito gosto e felicito a vossa televisão por ter tido a iniciativa destes debates, que aliás são debates que vão ser um bem muito escasso durante esta campanha eleitoral por razões que são conhecidas e, portanto, a RTL tomou essa iniciativa e eu dou-vos os meus parabéns Estamos a fazer o nosso melhor até para elucidar e esclarecer a população, as populações neste caso. Não há democracia eleitoral sem escolha. A escolha implica informação, esclarecimento e debate. Esse é o contributo da RTL. Muitos parabéns por isso. Em nome da TVL, agradeço-lhe a atenção e o elogio. Pergunto-lhe antes de mais como é que está a correr a sua campanha. Tem andado na rua, tem ouvido as pessoas, tem falado com os lisboetas, o que é que lhe têm dito? Bom, nós começámos a nossa campanha sensivelmente em meados de julho. Fizemos uma pequena interrupção em agosto, porque também é preciso recuperar energias. É mês de férias e as pessoas têm que descansar. Mas foi um período muito curto e nas últimas 2 semanas temos feito diariamente campanha. Eu tenho visitado muitas freguesias da cidade, muitos bairros, tenho estado em muitas distribuições do nosso jornal. A receptividade é boa. Há muitas pessoas que ficam surpreendidas porque vão realizar-se eleições para a Câmara Municipal, portanto ainda há um relativo desconhecimento sobre isso, que creio que naturalmente à medida que o tempo for passando e nos formos aproximando da data de 29 de setembro, isso será, digamos, muito menor. A nossa campanha visa também isso, mobilizar as pessoas para o voto. A democracia ganha com a participação das pessoas é essencial para que a democracia possa fazer valer os seus pontos de vista e as suas razões. Ao voto, sim, nós fazemos esse apelo à participação, independentemente do que as pessoas entenderem votar. Obviamente que na minha campanha eleitoral, eu além desse apelo, faço também um apelo a que votem no Bloco de Esquerda pelas razões que procuro, enfim, defender, enfim, com forma mais correta, enfim, mais esclarecedora, para que as pessoas possam perceber as nossas propostas, aceitar as nossas propostas e votar nelas. É evidente que uma campanha eleitoral é para mobilizar os eleitores, mas também para, digamos, convencer as pessoas dos nossos pontos de vista e das nossas propostas. E nessas ocasiões, com contacto direto com os políticos na rua, as pessoas aproveitam para fazerem queixas, para fazerem críticas, para apontarem o que está mal, o que deveria ser feito de forma diferente. O que é que lhe têm dito assim, sumariamente? Bom, dizem coisas sobre a política nacional. Eu tenho ouvido muitos comentários críticos, alguns deles bastante contundentes, à política do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, enfim, à austeridade, ao desemprego, ao corte nos salários, ao corte nas pensões. E sobre Lisboa, concretamente? E em Lisboa tenho ouvido opiniões muito diferentes, muito variadas. Há pessoas que são muito sensíveis àquilo que se vê da gestão de António Costa e do Partido Socialista e há pessoas também muito sensíveis àquilo que não se vê, que se devia ver e que era necessário ver em Lisboa. Há muitas pessoas que criticam o facto de haver muitas casas vazias e ao mesmo tempo tanta gente sem casa, tanta gente a querer viver em Lisboa e não encontrar uma casa porque, enfim, as rendas são caríssimas. Há muita gente que fala nisso, há muita gente que fala também nos transportes. Os transportes ao longo dos últimos anos em Lisboa pioraram. A expansão da rede do metro até ao aeroporto não foi, digamos, o contraponto a tudo o que se passou no restante mundo dos transportes. Como sabe, os bilhetes estão mais caros, os passes estão mais caros, e há menos deixou de haver passe social que anteriormente beneficiava milhares e milhares de pessoas, quer idosos, quer estudantes. Isso desapareceu, portanto há uma redução sensivelmente de, julgo eu, de 25% nas pessoas transportadas, o que significa também, e curiosamente, quase 25% de redução na receita dos transportes públicos em Lisboa. Portanto, há muita crítica aos transportes públicos. Menos carreiras menos frequentes, não há transportes noturnos durante a madrugada,
as pessoas associam muito a madrugada a quem usa à noite para se divertir. E não é verdade, há muita gente que trabalha à noite. Há milhares e milhares de lisboetas que chegam do trabalho já de madrugada ou que partem para o trabalho de madrugada. E, portanto, essa é uma crítica muito marcada no diálogo que eu tenho com as pessoas. Depois há outros aspectos, não é? Por exemplo, tenho ouvido ultimamente muita gente a criticar António Costa por ter escolhido como forma de assinalar os 25 anos do incêndio do Chiado, fazendo um simulacro sobre de uma hipótese, de um eventual incêndio. Muito noticiado, muito criticado. Quer dizer, vamos lá ver. Eu, por acaso, acho uma forma estranha de fazer, enfim, assinalar esses 25 anos. Há muitas outras maneiras que se podiam fazer. Sobretudo na altura em que foi. Porque o país estava a arder. Cheio de incêndios. Em segundo lugar, porque, mais do que o Chiado, há outras zonas na cidade, bem próximas do Chiado, relativamente às quais a Câmara Municipal de Lisboa muito pouco ou nada fez em matéria de prevenção de incêndios. Estou-me a referir em concreto ao Bairro Alto. E, portanto, eu julgo que os comentários que ouço, no fundo, me dizem o seguinte: se não houvesse eleições, António Costa não tinha feito simulacro nenhum no Chiado. E eu acho que as pessoas têm razão. Acho que foi uma má opção de António Costa. Portanto, ouço essas críticas e ouço também uma outra crítica que é, bom, é um facto, há mais esplanadas, há mais quiosques, há alguns melhoramentos na Beira-Rio, enfim, as pessoas, mais jardins, e as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de ver disto. A cidade mas melhor. ao mesmo tempo as pessoas perguntam, e têm-me perguntado, mas afinal de contas, quanto dinheiro gastou a Câmara a ajudar aqueles que vivem hoje em grandes dificuldades? E muita gente levanta o problema do sem-abrigo. Como sabemos, por razões também de natureza social, que têm a ver com a austeridade, com o desemprego, com a pobreza, com tudo isso, há hoje muito mais sem-abrigo em Lisboa do que havia. Não se sabe exatamente o número, há números diferentes, mas julgo que uma estimativa é muito difícil, porque há muita circulação entre os sem-abrigo, depois é também uma situação muito temporária, saem uns, voltam outros, depois mudam de zona de Lisboa, enfim, é difícil. Mas uma estimativa prudente de organizações que intervêm no terreno falam em cerca de 2.000, um pouco menos, um pouco mais, enfim, é nesta ordem de grandeza. É um número grande numa cidade como Lisboa. E muitas pessoas se interrogam sobre isso. Muitas vezes me perguntam o que é que eu faria se tivesse possibilidade de resolver o problema, se estivesse na Câmara, o que é que eu poderia fazer. E há pessoas que nem sabem. Enfim, algumas decisões da Câmara que são relativamente chocantes. Por exemplo, numa das últimas reuniões da Câmara Municipal, do Executivo, na mesma reunião discutiram-se 2 financiamentos. Um à Moda Lisboa e outro a construção, a instalação de um centro para sem-abrigos no âmbito de um protocolo com a Misericórdia de Lisboa. O financiamento, o subsídio da Câmara à Moda Lisboa foi de 350 mil euros. 350 mil euros. O subsídio à Santa Casa da Misericórdia para o centro de sem-abrigo foi de 35 mil euros. 10 vezes menos. Eu queria deixar claro o seguinte. Não tenho nada contra que a Câmara apoie a Moda Lisboa. A Moda Lisboa é uma realização que tem impacto na vida social, na vida económica da cidade, tudo bem, acho que esse também é o papel da Câmara. E leva o nome Lisboa também, mais além. Claro, tem todas as razões para isso. Como também subsidiar a Santa Casa da Misericórdia e ajudar a contribuir a Câmara para um projeto. Agora, o que eu pergunto é se 10 vezes mais não é demais. Porque eu sei que há outros apoios da Câmara para situações sociais mais difíceis, mais degradadas. Sem dúvida que sim. Portanto, estes números são comparáveis na decisão daquela reunião da Câmara. Mas há outros subsídios, como também, se calhar, a Moda Lisboa e as organizações que promovem a Moda Lisboa, eventualmente terão outros apoios da Câmara. Mas eu estou só a comparar. E acho que é uma comparação da qual a Câmara não sai bem, porque eu não conheço pior situação daquela de não ter um teto para dormir. E os sem-abrigo hoje não são os mesmos
a que nós, infelizmente, já nos habituámos a ver na rua de Lisboa. Sujeitos idosos, sujeitos solitários, muitas vezes com problemas de saúde, problemas psíquicos, com situações de alcoolismo já muito arrastadas. Hoje não é só isso. Hoje há crianças, há famílias a dormir na rua, porque os pais perderam o emprego, porque os pais deixaram de poder pagar a renda, porque os pais deixaram de poder pagar a prestação ao banco. São os chamados novos pobres. Essas situações existem. Eu acho que isto é um drama a que nenhum lisboeta pode ficar indiferente. E esse é um dos nossos compromissos, aliás. É absolutamente indispensável que a Câmara tenha outra energia, outra força, outro impulso para resolver este problema. Portanto, falam destas coisas todas, enfim, as críticas são muitas, e basicamente andam em torno da questão da habitação, da questão dos transportes e da questão social. Que é semelhante ao seu programa político, às suas prioridades para melhorar Lisboa. Começamos pela habitação, que tem de facto muita importância na cidade. O João Semedo diz que é preciso melhorar o acesso à habitação, é preciso facilitar a compra ou tornar o acesso mais fácil à habitação em Lisboa. Compra ou arrendamento? Como é que pretende concretizar esta medida? Tem toda a razão no que disse. O problema da habitação, o problema dos transportes, o problema da emergência social são, digamos, os pilares da nossa proposta para Lisboa. Tem toda a razão nisso. E nós definimos estas três direções, estes três problemas, identificámos estes três problemas, combinando duas razões. Por um lado, parece-nos que são as áreas em que António Costa e o Executivo do Partido Socialista ficou mais longe daquilo que era necessário. É muito necessário ir mais longe do que o Partido Socialista foi na Câmara de Lisboa. E, em segundo lugar, porque nos parece que são os problemas de maior dimensão. E que uma intervenção da Câmara mais enérgica, mais concentrada em torno destas três áreas, tem um efeito sobre todos os outros problemas, um efeito benéfico, porque induz benefício para todas as outras áreas que, naturalmente, uma Câmara tem que olhar. Não é? Uma Câmara não pode circunscrever-se a estas três áreas, mas a resolução, uma intervenção mais dinâmica da Câmara tem um efeito muito positivo sobre todos os outros problemas da Câmara. Habitação. O problema da habitação em Lisboa resulta, bom, basicamente é muita gente sem casa e muita casa sem gente. Isto tem muitos anos de evolução. Não é? Em Lisboa, o senhorio tradicional, peço desculpa, o senhorio tradicional foi dando lugar aos grandes fundos imobiliários e às grandes empresas com interesses, os grupos financeiros, grupos económicos com interesses no mercado da habitação. Portanto, nós hoje, quando falamos em senhorios, já não é a velha ideia do senhorio tradicional, tinha um prédio que cobrava as rendas aos seus inquilinos. Hoje o problema é bem mais complexo do ponto de vista financeiro e económico. E o que nós verificamos é que aquilo que era necessário fazer, e do nosso ponto de vista há duas mudanças essenciais. Uma, respondendo à sua pergunta, nós defendemos mais arrendamento e menos aquisição. E, aliás, é isso que nós verificamos nas grandes cidades mundiais. Houve um grande boom que correspondeu ao interesse da banca e dos grupos financeiros que levaram as pessoas a consumir rapidamente e a investir rapidamente na casa porque era um financiamento elevado e a endividar-se. E sabemos o que tudo isso deu. Mas, enfim, não é essa a matéria do nosso programa, precisaria outro programa, mas, na realidade, as pessoas ficam aprisionadas a vida toda, agarradas a esses empréstimos e a essas dívidas. Nós propomos mais aluguer e menos aquisição. Mas o problema é que, apesar da conjuntura de crise no setor imobiliário, as rendas em Lisboa ainda são substancialmente caras para as pessoas. É caro arrendar e é caro comprar. E por isso nós propomos, a única forma de baixar as rendas é haver uma intervenção da Câmara no mercado de arrendamento. Não há outra forma. Ou a Câmara mete, digamos assim, permita-me a expressão, introduz no mercado de habitação casas municipais
em volume e em densidade suficientes para obrigar o mercado a baixar o preço, ou nunca mais nós vamos ter a cidade a crescer em número de pessoas, nunca mais vamos ter mais jovens a viver em Lisboa, porque o que é que aconteceu? O preço das casas na altura, fosse para alugar, fosse para comprar, era tão elevado que as pessoas foram viver para fora de Lisboa. A cidade de Lisboa perdeu, em algumas décadas, 300 mil habitantes. E onde é que estão essas pessoas? Foram atrás de casas mais acessíveis e foram atrás de emprego, e que agora que é outra realidade que também compromete muito o crescimento de Lisboa. Lisboa, para ter, vamos lá ver, uma cidade, Lisboa precisa de mais pessoas, Lisboa precisa de mais gente. É assim que uma cidade cresce, é assim que uma cidade se torna mais cosmopolita, mais desenvolvida, com mais qualidade, onde seja mais agradável viver. Como é que se pode arranjar mais gente em Lisboa? Tem que haver mais trabalho, mais emprego e mais casas. Portanto, o que nós propomos é que seja constituída uma bolsa de arrendamento municipal, uma bolsa de casas municipais, e que isso, porque a sua criação, numa dimensão com algum volume, implica uma redução significativa do preço. E depois propomos uma outra coisa que nos parece um dos principais problemas, e aí António Costa, que agora na campanha eleitoral tem como primeira prioridade a reabilitação urbana, bom, agora pode ser a primeira prioridade na campanha eleitoral, mas durante 6 anos, a primeira prioridade de António Costa foi pôr o plano que estava acordado e aprovado de reabilitação urbana na gaveta, de onde não saiu em 6 anos. O problema da reabilitação urbana é fundamental, não só para contrariar os riscos de ruína e de degradação dos edifícios, como também para manter, enfim, a traça da cidade, a memória da cidade, aquilo que, o passado da cidade, vê-se também nas fachadas dos edifícios, e também uma intervenção municipal forte aí pode contribuir para a redução dos preços. O poder local tem que intervir na não propriedade tenho nenhuma privada, dúvida sobre tem isso. que E intervir. ou a Câmara de Lisboa percebe isto, ou o problema só se vai agravar. Portanto, se me perguntar o que é que eu acho que deve ser a grande mudança e aquilo que eu acho que o Bloco de Esquerda conseguirá fazer se estiver no Executivo da Câmara, é exatamente essa mudança. É apostar na reabilitação urbana, apostar num mercado de arrendamento municipal grande, forte, denso, com capacidade de absorver as necessidades, trazer mais gente, mais jovens para Lisboa. Essa é, de facto, a grande ouço falar e falar nesta bolsa de possibilidade. arrendamento municipal e lembro-me de toda a situação da EPUL. A EPUL aqui seria um instrumento que o Bloco de Esquerda e o João Semedo considerariam imprescindível para concretizar esta medida do apoio municipal ao arrendamento. No fundo, qual é a sua opinião sobre toda esta situação da extinção da EPUL? Nós defendemos na Câmara e defendemos no meu programa o seguinte: nós consideramos que é necessário haver uma empresa municipal única para a reabilitação. E, portanto, o que nós propomos é a fusão da EPUL, da CERU Ocidental, que é atualmente a única CERU que existe em Lisboa, da Gebalis, passando as funções sociais que estão atribuídas à Gebalis para o Pelouros, os departamentos sociais da Câmara. Portanto, uma empresa municipal que olhe para a habitação, que olhe para a reabilitação urbana, parece-nos absolutamente essencial. Não vemos necessidade desta atividade estar dispersa por várias empresas municipais, achamos que devem ser todas integradas, fundidas uma nova, termos uma grande empresa, uma única e grande empresa municipal para isso. Deixe-me chamar-lhe a atenção para isso. Sabe há quantos anos não se constrói uma casa, uma habitação municipal em Lisboa? 10 anos. 10 anos. 10 anos, ou seja, a Câmara, ao longo dos anos, portanto, isto não é só a responsabilidade de António Costa, é a responsabilidade também dos presidentes que o antecederam, deixou de ter intervenção por essa via da construção nova de habitação municipal, deixou de ter intervenção nisso. E, portanto, quer dizer, o mercado, digamos, quem é que conduziu o mercado nestes anos? Os grandes grupos e os grandes fundos imobiliários. Esta é que é a realidade. Se olhar para os prédios devolutos, para as casas vazias em Lisboa, aquelas que estão ainda em boas condições para entrarem no mercado de arrendamento, a esmagadora maioria dessas casas pertencem a fundos imobiliários. Com um pormenor que as pessoas ignoram, mas que é muito importante, sobretudo quando se fala de financiamento da Câmara. Sabe que os fundos imobiliários não pagam IMI. Paga a Helena, eu pago, todos que têm em casa pagam. Todos que têm uma propriedade, um edifício, uma propriedade qualquer. pagam.
Os fundos imobiliários receberam de graça essa benesse do Governo. O que é um escândalo. Porquê? Porque com essa receita, as câmaras podiam ter um papel muito importante no mercado da habitação, na construção da habitação, na reabilitação urbana. Mas porquê que estas situações acontecem, que estes benefícios porque fiscais acontecem? Quem governa a favor dos grupos económicos, não governa, É isso que as pessoas não governa a favor do cidadão que vive do seu trabalho, não é? Governa a favor dos poderosos e dos grupos económicos e financeiros. E depois dá estes resultados. As câmaras queixam-se que o governo corta na transferência, e corta, é verdade, e queixam-se com razão, mas também não fazem nada para ir buscar uma receita absolutamente natural. Não há nenhuma justificação para que qualquer senhorio, qualquer proprietário pague IMI e os fundos imobiliários, que detêm uma elevadíssima percentagem de edifícios e de fogos na cidade de Lisboa e por esse país fora, não paguem IMI. Porquê? E isso era uma fonte de receita, em parte para o Estado, mas fundamentalmente para as câmaras. Portanto, resumindo, nós dizemos o seguinte: olhamos para a cidade e vemos muita casa vazia e vemos muita gente, sabemos, muita gente quer viver na cidade de Lisboa. E Lisboa precisa dessa gente nova, gente capaz de transformar, trazer mais trabalho para Lisboa, mais progresso, mais ciência, mais ritmo, mais indústria, mais serviços, mais comércio, tudo isso. Uma outra cidade com mais ritmo, como diz, com mais vida, como nós dizemos, queremos uma cidade viva. Bom, isso só é possível se fizer duas coisas ao mesmo tempo: apostar na reabilitação e apostar no arrendamento versus nova construção ou a compra de aquisição. Portanto, com tanto imóvel que há para reabilitar... Porque é que ainda se faz construção nova, não é? Exatamente. Porque isso é o interesse, mais uma vez, dos empresários da construção civil. Agora, nós não estamos na Câmara para responder e satisfazer os interesses dos grandes construtores e dos grandes grupos. O que nos deve conduzir a nós e a qualquer outro vereador, seja de que partido for, é o interesse dos lisboetas e o interesse de Lisboa. E nós faremos essa diferença. Porque se olharmos para a Câmara Municipal de Lisboa, como a Helena Roseta diz, isto foram 6 anos de transição. Porque não se trata de saber se as orientações da Câmara estavam certas ou erradas. Muitas delas tiveram o nosso voto. O problema é que foram concretizadas a uma escala tão pequena, que na realidade não resolveram um problema nenhum. Não deu frutos. E, portanto, o que nós dizemos é que é preciso mais energia. É preciso alguém na Câmara para fazer o que é difícil, o que custa, o que conta. E achamos que isso é o Bloco de Esquerda. E por isso queremos ter vereadores na Câmara Municipal de Lisboa. E por isso quer, com todas essas soluções que apresenta, mais gente a viver em Lisboa. Até porque as pessoas que não vivem em Lisboa, muitas delas trabalham, precisam se deslocar e lá está, cá entram os transportes, que são caros, que são cada vez mais reduzidos. Em matéria de transportes, qual será a solução do Bloco de Esquerda? Bom, há um problema, disse bem, quer dizer, Lisboa, há várias cidades dentro de Lisboa, não é? Há a cidade dos que cá vivem, há a cidade daqueles que vêm cá trabalhar, há a cidade daqueles que vêm cá visitar-nos. Nós precisamos de olhar para todas estas Lisboas e temos que ter programas para cada uma delas se desenvolver, não entrando em conflito nem em choque com as outras Lisboa. Quer dizer, nós não podemos ter lisboetas cuja vida seja inteiramente condicionada, prejudicada pelo turismo. Como também não devemos querer que os turistas se sintam incomodados com o movimento que Lisboa tem daqueles que cá vivem e cá trabalham. Portanto, tem que se articular, isto tem que ser equilibrado. Mas o problema dos transportes é um problema central e é um problema mais político até do que gestão da rede dos transportes. Em primeiro lugar, a primeira prioridade é tornar os transportes acessíveis e recuperar o número daqueles que habitualmente, diariamente, usam os transportes. Nós perdemos muito, a Carris e o metro perderam muitos clientes, muitas pessoas que transportavam regularmente. Claro que me dirá, bom, pois está, há menos trabalho, há mais desemprego, as pessoas circulam menos. Bom, circulam e não circulam, porque quando têm que ir visitar a família, porque quando têm que ir à procura de emprego, porque quando têm que ir a um centro de saúde ou a um hospital, precisam de ser transportados. Precisam de transporte. Portanto, isso é necessário e isso implica, digamos, uma intervenção da Câmara, mas e, sobretudo, neste momento, implica um combate frontal com a política do Governo e dizer que o que está a acontecer não é melhorar os transportes, é exatamente prejudicar
os transportes e dar aos transportes menos condições para transportarem quem deles precisa. Mas acha que António Costa, por exemplo, deveria ter sido muito mais reivindicativo neste tipo de matérias tão sensíveis à cidade? Acho que, até porque António Costa é o presidente da maior cidade do país, da maior Câmara do país, da Câmara da Capital. Mas acho que, em geral, os autarcas foram pouco, sobretudo nas cidades em que há transporte público, o que não é em todas, como sabe, nessas cidades, os presidentes de Câmara, as câmaras, os autarcas deviam-se ter entendido para fazer uma frente conjunta para impedir que o Governo fizesse o que fez com os transportes públicos. Mas depois há um outro problema. Isto é um problema político, de olharmos para este Governo e dizer não sabem gerir a rede dos transportes. Mas há um outro problema político na Câmara de Lisboa muito mais importante. E nas cidades, em geral. E nós também devemos aprender com as boas experiências do que se faz nas cidades estrangeiras, noutras capitais europeias. Exatamente. Se a Câmara de Lisboa quer ter um papel ativo na forma como os transportes se organizam, como a rede de transportes serve quem dela precisa, como a rede de transportes vai renovando, vai melhorando, vai progredindo e se vai modernizando e expandindo, tem que gerir os transportes. Não há outra forma. Não tem outra forma. É por o que acontece, exatamente, é por isso que defende a criação da empresa. Exatamente. Nós achamos que se deve criar uma empresa municipal, pública, mista, capitais da Câmara, capitais do Estado, e em conjunto gerir esta rede, integrando a Carris e o metro, mantendo, no entanto, a autonomia de exploração e de funcionamento e de gestão destas duas empresas, mas haver, digamos, uma coordenação, uma direção e uma gestão mista das Carris e do metro, porque se nós não vemos outra forma da Câmara Municipal de Lisboa não estar, digamos, remetida e reduzida ao papel de estar sempre a queixar. Não. Nós não queremos uma Câmara que passe a vida a queixar-se das malfeitorias que o Governo faz com os transportes públicos em Lisboa. Isso também vai depender sempre da boa vontade do Governo. Não, porque, como sabe, sim, claro, em última análise é verdade isso. O Governo pode não querer. O Governo pode estar muito mais interessado em privatizar a qualquer grupo privado, nacional ou estrangeiro, a gestão dos transportes públicos em Lisboa. Mas essa é exatamente a oportunidade da Câmara dizer, não há nenhum motivo para que qualquer privado tenha mais capacidade de gestão dos transportes públicos em Lisboa que a própria Câmara, e, portanto, a Câmara quer ficar com essa gestão. Acha que a Câmara tem esse poder? Eu acho o poder local tem esse poder? Eu acho que tem. Agora, claro, António Costa pode estar a tentar ou a pensar fazer o mesmo negócio que fez com os terrenos do aeroporto. Quando foi da privatização da ANA, há um problema. O Estado vendeu. Mas o Estado não era proprietário da concessão que pertencia à Câmara e, portanto, teve que haver uma indemnização que chegou quase a 300 milhões de euros que a Câmara recebeu em contrapartida, digamos, da venda de terrenos que estavam numa concessão de que é titular a própria Câmara Municipal de Lisboa. Com os transportes é a mesma coisa. E, portanto, eu receio que António Costa esteja a ver na privatização dos transportes públicos, Carris e metro, uma possibilidade de arrecadar mais uns milhões, porque a Câmara é titular dessa concessão e, portanto, tem que ser indemnizada. Mas eu digo-lhe o seguinte, será gravíssimo, porque só a Câmara Municipal de Lisboa é que pode gerir bem, porque conhece a cidade, conhece as necessidades das pessoas, conhece os fluxos de circulação, conhece as zonas que estão menos bem servidas, conhece o ritmo da circulação em Lisboa, sabe a que horas é que as pessoas vão para os hospitais, a que horas procuram os centros de saúde, a que horas entram, a que horas saem do seu trabalho, quando começam as aulas, quando fecham as aulas, quais são as horas de ponta do metro. São os governantes mais próximos da população, portanto, não é? Para fazer face às necessidades da população. E tem uma outra vantagem, é que no âmbito da Autoridade Metropolitana de Transportes, que é um organismo que verdadeiramente nunca cumpriu as suas atribuições e as suas competências, só as câmaras é que se podem articular. E na área metropolitana de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa e as outras câmaras têm toda a competência, todo o conhecimento para gerir melhor, no interesse de Lisboa e dos outros concelhos que constituem a área metropolitana de Lisboa, a rede de transportes. Por estas duas razões, nós achamos que a Câmara tem que tomar conta da Carris e do metro. Não temos nenhuma dúvida, é a nossa proposta principal. Sei que há outros candidatos que não têm esta opinião, é a vossa mas a nossa proposta principal, é essencial. Essencial. Outra das propostas que o Bloco de Esquerda aponta para esta campanha
é o combate à pobreza. Já falamos aqui que também as pessoas se vão queixando do aumento dos sem-abrigo, que é uma realidade muito complicada e muito triste para a cidade de Lisboa. Mas como é que se consegue travar este combate? Como é que se conseguem criar soluções, articular soluções para combater então esta realidade? Nós achamos que no combate à pobreza, à exclusão social e ao isolamento, à solidão, porque há muita pobreza em Lisboa, mas também há muita solidão. Muitas vezes, e infelizmente, as duas coisas estão presentes na mesma família, nas mesmas pessoas. E nós, quando falamos em pobreza e os programas que imaginamos para atacar a pobreza e a exclusão social, para combater, para diminuir, estão paredes meias com o problema da solidão e do isolamento, que é muito marcado em Lisboa. Lisboa tem sensivelmente 1/4 da população, um pouco mais, são pessoas idosas. E é nessa área, sobretudo, que estes problemas... Nos últimos bairros de Lisboa, uma população muito idosa... Claro, estas pessoas vão ficar agora, com a aplicação da lei das rendas, têm mais um problema, além daqueles que já têm. Muitas delas vão ser despejadas das casas em que sempre viveram. Muitas delas nem sabem como é que podem resolver o problema. Muitas delas nem sabem que esta ameaça existe, quanto mais, aquilo que está a dizer, quanto mais saberem como é que se podem defender dessa ameaça. Porque só consultando um advogado, só tendo apoio jurídico é que conseguem defender sem perceber os seus direitos. Muitas dessas pessoas não veem televisão, não leem jornais, não têm relação social, não sabem sequer o que é que lhes pode acontecer. Portanto, esse é um problema, enfim, por exemplo, nós achamos que a Câmara, que atualmente tem cerca de 3.000 fogos devolutos, deve criar urgentemente uma bolsa de fogos municipais para famílias despejadas pelas vítimas da lei das rendas. Portanto, uma primeira resposta, nós sabemos que não pode ser essa a resposta definitiva, mas o que nós não podemos permitir é que as pessoas fiquem na rua, porque não sabiam o que lhes ia acontecer e porque lhes aconteceu aquilo que elas não sabiam que lhes ia acontecer. Portanto, nós propomos no nosso programa que haja uma bolsa para inquilinos despejados nesta fase de início da aplicação da lei das rendas. Agora, uma medida de prevenção sim, quase... é necessário. Senão, o que é que as pessoas fazem? Às Vamos aumentar o número de sem-abrigos? Não pode ser, isso não é aceitável. Nenhum lisboeta aceita essa solução. Portanto, a Câmara é a única entidade neste momento. Não há outra. Não há nenhuma instituição particular de solidariedade social, nenhuma misericórdia que tenha capacidade de absorver aqueles que vão ser atingidos, vão ser despejados pela lei das rendas. E, portanto, mas nessa matéria tem sido feito alguma coisa, com certeza, algum trabalho de intervenção. Tem conhecimento do trabalho de intervenção que tem sido feito nas ruas de Lisboa? A única intervenção que eu conheço recente no contexto da aplicação da lei das rendas e das consequências muito negativas que pode ter para os moradores, sobretudo os mais idosos, porque são aqueles que têm os contratos mais antigos, foi a Câmara aprovar um subsídio de apoio à renda. É uma solução, uma possibilidade, mas que tem uma perversidade. Quando os senhorios perceberem que a Câmara está na disposição de subsidiar a renda, bom, isto não ajuda a baixar a renda. Pelo contrário, ajuda o senhorio a subir a renda. Mas é uma resposta. Agora, não é uma resposta minimamente duradoura. O que eu julgo é que a Câmara devia disponibilizar essas habitações, essas casas municipais, para acudir às pessoas que não tenham mais nenhuma outra solução. O problema da emergência social e do que a Câmara fez ou deixou de fazer. Nós queremos muito frontalmente assumir a crítica a António Costa e à sua variação. A Câmara acordou tarde para a emergência social. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em 2011, a Câmara aprovou um fundo para a emergência social. Não executou €1 desse fundo. €1. Em 2012, tornou a dotar o Orçamento de Estado com uma linha de financiamento para a emergência social. Os níveis de execução foram pouco mais de 50%. Mas porquê?
Pois, essa é uma pergunta que se tem que fazer. Nunca teve a oportunidade de fazer essa não, pergunta numa como reunião sabe, de Câmara? não, como sabe, eu não tive a oportunidade de ter nenhum debate direto com o António Costa. Espero que um dia deste tenha e seguramente lhe fazer essa Lutaremos pergunta. por isso? Não, o que eu acho, sabe o que é? É que acordou tarde. E, portanto, nem os próprios serviços da Câmara, nem a relação da Câmara com os cidadãos e os municípios mais em dificuldades estava preparada para, digamos, para aquelas diligências básicas que são necessárias fazer para acudir, para ajudar, para apoiar as pessoas. Este ano há novamente esse fundo e foi, aliás, foi criado um segundo fundo que vai ser aplicado pelas freguesias. Bom, porque, digamos, basta andar em Lisboa para perceber a dificuldade das pessoas. Há pessoas que não têm hoje dinheiro para pagar a energia, para pagar a eletricidade, para pagar a água. Há pessoas que não têm dinheiro para ter uma refeição por dia. Basta ir ao fim da tarde ou à noite a algumas zonas da cidade para se ver a fila de lisboetas que estão à espera das variadíssimas instituições de solidariedade social que fazem distribuição de refeições. Delas quase sem apoio, distribuição de trabalham roupa com o coração. e até outros apoios. Bom, eu acho muito meritório que a sociedade promove essas iniciativas. Mas o facto de haver essas iniciativas não pode dispensar nenhuma Câmara, muito menos a de Lisboa, de ter ela própria capacidade de resposta aos problemas. A Câmara serve para isso. Agora, isto implica opções orçamentais e opções de estruturação e de organização do trabalho da Câmara. Se nós dizemos a nossa prioridade é que os lisboetas, todos os lisboetas, vivam num patamar mínimo de sobrevivência, de dignidade, se esse é o nosso objetivo, se isso é prioritário, então é isso que temos que fazer. E as câmaras têm meios para isso. Têm meios financeiros, técnicos e humanos, porque os serviços sociais da Câmara e outros departamentos da Câmara têm mais que qualificação para fazer isso. Portanto, é uma questão de direção política. E eu julgo que isso faltou nesta Câmara Municipal. E por isso também digo que era bom que estivesse um vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal, porque não deixaria que as pessoas se adormecessem. É a grande expectativa do Bloco de Esquerda para estas eleições? Sim, nós somos muito claros na nossa campanha eleitoral, nós queremos estar na Câmara Municipal, queremos ser parte da solução, queremos contribuir para a solução dos problemas e queremos contribuir com as nossas propostas, com a nossa energia e com a nossa conhecida determinação, porque nós não nos assustamos com os problemas, não nos assustamos com os poderosos e não somos uma esquerda envergonhada. Pelo contrário, somos uma esquerda assumida, coerente, consequente e o que fizermos na Câmara faremos exclusivamente em nome de Lisboa e dos lisboetas. Mas recuperar um vereador. Sim, isso para nós é o principal objetivo destas eleições. É um princípio para o Bloco de Esquerda conseguir ter uma intervenção e nós mais significativa na cidade. Exatamente. E daí o vosso slogan, queremos Lisboa. Exatamente, queremos Lisboa mais habitada, mais viva, mais solidária, que é aquilo que temos estado a falar e com muito interesse. São os nossos grandes objetivos. Os três pontos cujas soluções Claro que sabe que há uma outra quarta vertente muito importante no nosso programa, até porque antecipa e antecede todas as outras. Se me perguntar qual foi o grande problema e o grande erro de António Costa, eu falarei na emergência social, como temos estado a falar, falarei na habitação, mas há um erro prévio a tudo isso, que foi, digamos, entre aspas, o crime de António Costa. Na Câmara de Lisboa coexistem vereadores com concepções diferentes sobre o papel da Câmara. Há um grupo polarizado pelo arquiteto Manuel Salgado que acha que a Câmara se deve, digamos, dedicar apenas ao espaço público. E há outro grupo que considera, enfim, onde estão vários vereadores, entre os quais, enfim, a Helena Roseta, para citar aqueles mais conhecidos, que acham que a Câmara não pode resumir a sua intervenção ao espaço público, tem que intervir no espaço privado e, sobretudo, no parque habitacional. Tem que intervir sobre isso, porque a habitação é um problema central de Lisboa. Em que é que isto se traduziu? António Costa, em vez de resolver esta controvérsia, este conflito, esta tensão, foi gerindo este problema, sem o resolver. E em que é que isso se traduziu?
é que a Câmara aprovou um PDM que está muito vocacionado para permitir a intervenção, a penetração, a presença dos grandes interesses, dos grandes construtores, dos grandes grupos imobiliários, em detrimento de uma gestão a pensar mais no espaço público. Isto significou que este PDM condicionou em muito as opções de outros pelouros. E por isso eu há pouco lhe dizia, não é tanto se as concessões estavam boas ou são más. As concessões, por exemplo, pelouros de habitação, foram aplicadas numa escala tão pequena que não resolveram problema nenhum. Porquê? Porque aquele PDM é um colete de forças, não deixa que a cidade cresça naquilo que é. Eu vou dar-lhe um exemplo. A Zona Ribeirinha, aliás, é uma das nossas propostas. Nós dizemos claramente que a Zona Ribeirinha não deve ser uma zona residencial. E o que tiver de habitação deve ser habitação municipal. Não queremos a Zona Ribeirinha entregue aos grandes promotores imobiliários, aos grandes fundos imobiliários que vão lá fazer megas condomínios privados. Nós queremos a preços altíssimos. Pois, exatamente, nós queremos toda a Lisboa, todos os lisboetas usufruam daquela riqueza do Rio de Lisboa, do Tejo, da Zona Ribeirinha. Portanto, propomos uma série de equipamentos, uma feira popular, um parque desportivo, que permita que as pessoas convivam, ocupem o seu tempo de lazer, se divirtam, beneficiando daquela proximidade com o Rio Tejo. Ora, o PDM é exatamente ao contrário, ao arrepio disso. O PDM há um conjunto de planos de pormenor, um conjunto de planos de urbanização que, mesmo alguns aspectos positivos do PDM foram adulterados pela multiplicação de planos de pormenor, de planos de urbanização. Falou-se agora muito da Colina de Lisboa. É um caso típico. Ora, este PDM, e com isto termino esta quarta grande proposta do Bloco, nós queremos rever o PDM. Rever o PDM, porque o PDM precisa de ser enquadrado por um plano estratégico que não teve, por uma discussão mais profunda que não teve, e, sobretudo, Lisboa, o desenvolvimento de Lisboa, o crescimento de Lisboa, precisam de ser protegidos da ganância dos grupos imobiliários. Porque é preciso Lisboa, Lisboa é para os lisboetas. À Lisboa tradicional. Claro, exatamente. Lisboa é para os lisboetas. Lisboa é, por exemplo, nós queremos melhorar a vida nos bairros tradicionais, dar mais vida aos bairros tradicionais e também aos bairros sociais. Não queremos que o dar mais vida, o equipar mais, o ter mais comércio de proximidade nos bairros tradicionais e nos bairros sociais, se transformem aqueles bairros num gueto em que as pessoas se põem lá fechadas e nunca mais saem. Não. Agora, esses refúgios onde nós descansamos, onde nós convivemos com a família, onde nós estamos com os nossos filhos, têm que ter condições. E eles não têm. Muito comércio tradicional saiu desses bairros. As pessoas hoje, para ir comprar alimentos, para ir comprar roupa, têm que sair. Nós não queremos isso. Nós queremos modernizar a vida nos bairros sociais e a vida nos bairros populares, nos bairros tradicionais. Lisboa faz-se disso. Olhe para Campo de Ourique. Então aquilo não é uma maravilha. Então não vale a pena... Costuma-se dizer que ainda é o último bairro de Lisboa. Não vale a pena tentar replicar aquele bairro nos outros, que perderam um pouco a sua identidade, a sua proximidade, o sentido da vida comunitária. Mesmo assim, em Campo de Ourique já há muitas lojas fechadas, já se vê. Sim, mas apesar de tudo é onde ainda é um exemplo. Se consegue. Para quem não saiba o que é, se quiser mostrar, leva-se a Campo de Ourique, a pessoa percebe logo. Mas é preciso recuperar essa vida comunitária, mais proximidade, mais cidadania, mais convivência. É para isso que servem os bairros. Não é para fechar as pessoas lá, é para que as pessoas não possam usufruir de muitas outras coisas boas que há em Lisboa, não é? Não é para isso. Campo de Ourique tem, para mim, uma situação exemplificativa daquilo que também temos vindo a falar, até que ponto é que o poder local pode intervir na propriedade privada, por exemplo, a situação do antigo Cinema Paris. Exatamente. Está ali no coração da estrela. Há espaços municipais que não são habitacionais, que podem ser utilizados para o comércio, para o serviço, enfim, para pequenas iniciativas, enfim, pequenas empresas, que a Câmara podia disponibilizar a quem tiver iniciativa, a quem quiser
ter uma empresa, quem quiser, enfim, começar a comercializar um produto, montar uma pequena mercearia, enfim, tudo isso que faz a vida de um bairro. A Câmara tem que fazer isso, tem que apoiar o comércio local, porque senão, inevitavelmente, as condições de exploração hoje são muito difíceis, a vida está muito difícil também para os comerciantes. Se não sentirem apoio da Câmara, os comerciantes, uns não investem e outros fecham as portas. E é isso que, aliás, nós temos estado a assistir em muitas zonas de Lisboa. Portanto, em muitas zonas. A Câmara tem também, no comércio, no turismo, por exemplo, o turismo. É evidente, eu tenho muito gosto que verifique que há cada vez mais turistas em Lisboa, isso é ótimo para Lisboa. Mas a verdade é que os turistas que vêm a Lisboa estão 2 dias em Lisboa e vão-se embora. Nós temos de ter outro tipo de turismo. Turismo que consiga, que tenha a capacidade de fixar mais tempo, isso aqui é riqueza para a economia de Lisboa e do país, mais tempo em Lisboa, não é? Ora, para isso Lisboa tem que ter, digamos, centros de atração. Quando nós, por exemplo, na colina, relativamente à colina de Santana, propunhamos que, em vez de fazer aquilo que a Câmara estava a pensar fazer, que era demolir tudo o que puder demolir, manter lá umas coisas antigas, que parece que têm algum interesse arquitetónico, patrimonial, mas que basicamente demolir tudo para construir hotéis e condomínios de luxo e zonas residenciais. Uma das coisas, nós não nos opomos a que haja zonas residenciais na colina de Lisboa. Era só que faltava uma zona central, que é um espaço enorme. Agora, o que é estratégico é a Câmara perceber o que é que deve fazer ali. E não ter pressa, porque não há pressa nenhuma. Aqueles hospitais vão continuar a funcionar durante muitos anos. Portanto, temos 8, 6, 8, 10 anos para pensar com cabeça, tronco e membro. E uma das nossas propostas é que se fizesse na colina de Lisboa, aproveitando o facto de haver ali edifícios ligados à saúde, à história da saúde, à história da medicina, durante muito, muito, muito tempo, alguns mais do que um século, que pegássemos e se reunisse o que há de melhor no país e em Lisboa, e se fizesse um Museu Nacional da História da Medicina. Porquê? Primeiro, porque nós devemos também preservar a nossa memória, e a história da medicina é um pouco a história da nossa sociedade, como nós evoluímos, não é? Isso dito por um médico tem muito peso. Sim, eu conheço bem isso, mas por uma outra razão. Os museus sobre história da medicina que existem em várias capitais europeias são dos mais frequentados, dos mais visitados, porque as pessoas gostam, têm curiosidade natural de se confrontar com a evolução da medicina. As pessoas gostam de saber que hoje a injeção, a agulha é assim, mas que há uns anos era assim. As pessoas gostam de saber como é que se evoluiu, as técnicas, qual foi o início das técnicas, como é que elas hoje são feitas, o que é que hoje nós fazemos e que não fazíamos na altura, há 10, há 50 anos, há 100 anos. Para tornar-se atrativo para os turistas e não só. Exatamente, e para os próprios estudantes das ciências da saúde, para os próprios lisboetas, e portanto, nós precisamos em Lisboa de multiplicar os centros de atração para que o turista fixe mais tempo em Lisboa. E há muitas coisas, quando nós dizemos, nós já estamos cansados da conversa sobre os terrenos do Parque Mayer e os terrenos da antiga Feira de Lisboa, da Feira Popular. É preciso ter soluções. Não se percebe. Com tanto terreno que há na Zona Ribeirinha, porquê é que não se faz uma feira popular na Zona Ribeirinha? Não é preciso grandes planos estratégicos para tomar essa decisão. Lisboa precisa de um parque de jogos onde as pessoas possam praticar desporto. Nos casos, enfim, por sua livre iniciativa, noutros com educação e informação, enfim, técnicos que possam ajudar a fazer realizar as várias atividades desportivas que um parque desses pode permitir. Até porque nem toda a gente tem acesso ao ginásio. Claro, Lisboa não tem uma casa da música. Nós temos, quer privados, particulares, quer públicos, alguns recintos para atividades artísticas e culturais, não há nenhuma casa da música. Então não é possível fazer uma casa da música em Lisboa, no próprio Parque Mayer, por exemplo. A cultura sim, da música portuguesa. Não digo que seja uma réplica do que existe no Porto, mas a Casa da Música do Porto teve um papel de animação da atividade musical como até hoje não tinha existido no Porto. Na cidade, fora de portas. Nós precisamos disso. Há muitas propostas deste tipo que podem ser feitas. Por exemplo, eu acho desolador passar pelos terrenos da antiga Feira Popular. Cada vez que passo me lembro, ainda não há uma Feira Popular em Lisboa, tem que haver. Mas o que é que se faz daqueles terrenos? Ora, não se pode
discutir com a Universidade de Lisboa o aproveitamento daqueles terrenos, que ainda por cima são grandes, a antiga Feira Popular, como sabe, tem uma dimensão grande. Não podemos discutir com a Universidade de Lisboa a utilização para os universitários, para os professores, para os alunos. Há tanta falta de residências universitárias hoje. Sabe que Lisboa tem, julgo eu, enfim, a população de Lisboa não chega a 1/3 que é constituída por jovens. Mas depois há uma outra realidade. Há mais de 120 mil estudantes que estudam no ensino superior de Lisboa. 120 mil. É preciso criar condições para que estes jovens, quando acabarem os seus cursos, fiquem em Lisboa. Fiquem em Lisboa. E, portanto, é preciso criar condições para que eles se sintam bem em Lisboa, para que eles facilmente arranjem um domicílio, uma residência onde estejam. Não há. Há muito poucas residências universitárias. Portanto, não se pode discutir. Não há uma biblioteca onde os estudantes à noite possam estudar. E muitos deles arrendam casas, por exemplo, na margem sul, claro, muito mais baratas. Até há universidades que têm as residências universitárias fora de Lisboa, ou em zonas muito limítrofes de Lisboa, e, portanto, olhar para as necessidades das grandes instituições de Lisboa e discutir abertamente com eles em que é que a Câmara pode fazer um projeto em comum, em parceria, para que esses problemas se resolvam. João Semedo, temos os últimos 5 minutos, mais ou menos, de entrevista. Queria abordar ainda consigo um assunto que não passa propriamente por propostas políticas, mas que é um assunto que também merece especial atenção. A situação dos ajustes diretos da Câmara Municipal de Lisboa, um relatório que foi feito, penso que em 2008, se não estou em erro, na altura o vereador Nunes da Silva que fez esse relatório. Esse relatório nunca veio a público, pouca gente tem conhecimento do teor desse relatório. Qual é a posição do Bloco de Esquerda face a esta situação dos ajustes diretos que poderá aqui trazer algumas suspeitas para a opinião pública? Queria felicitá-la porque essa é uma ótima pergunta e é um bom tema para acabar a nossa conversa. Nós temos dito muitas vezes que as maiorias absolutas não fazem bem a ninguém. As maiorias absolutas criam e desenvolvem muitos vícios. A prepotência, a arrogância, a autossatisfação, autocontentamento, enfim. Eu acho que António Costa dá sinais disso. Não é aceitável que António Costa se tenha recusado a cumprir algumas sentenças judiciais que o obrigavam a divulgar esse relatório. E queria deixar claro o seguinte: eu não conheço o relatório, nunca o li, mas já ouvi falar bastante do relatório. E sei que o relatório é um relatório, digamos, complicado para o Partido Socialista, porque há uma relação muito direta entre o sistemático uso e abuso do ajuste direto em favor de um pequeno número de empresas, sempre as mesmas, que estão ligadas ao universo socialista. Eu queria também dizer, que sei que as coisas mudaram a partir daí, mas não há nenhuma razão. Até porque houve, deixe-me dizer-lhe, uma recomendação dirigida a António Costa pela Comissão para a Promoção das Boas Práticas. Exatamente. Não percebo porque é que António Costa tem tanta obstinação em não revelar o conteúdo do relatório. Porque, do meu ponto de vista, a transparência, a limpeza de processos de uma Câmara só ganha revelando aquilo que é o contrário daquilo que se deseja que venha a ser. E, portanto, não percebo porque é que se mantém reservado um relatório. Só percebo para proteger aqueles que o relatório, digamos, deixa em maus lençóis. E não percebo qual é a vantagem que António Costa tem nisso. Portanto, do meu ponto de vista, como sabe... Há ali uma pedra no sapato. Há uma pedra no sapato que não é, pelos vistos, do próprio António Costa. Por isso mesmo não percebo porque é que António Costa chora as dores de outros. Não percebo porque é que António Costa protege quem não merece ser protegido. Porque quem beneficiou ilegitimamente, ilegalmente, fraudulentamente, quem ganhou muitos milhões à custa do erário público, indevidamente, recorrendo a processos que na administração local, na administração pública, não são aceitáveis,
não merece ser protegido, pelo contrário. Merece ser apontado a dedo para que se saiba que os infratores são aqueles e para que os infratores possam ser responsabilizados. Mas acha que a imagem de António Costa acaba por ficar prejudicada, sair prejudicada desta situação? Sabe que eu nunca pensei que António Costa reagiria às sentenças judiciais que o obrigam a divulgar o relatório com sucessivos pedidos de parecer e de recursos e enfim, de todos os estratagemas que nós sabemos que existem para evitar cumprir uma ordem de um tribunal. Até porque não parece uma coisa fácil, sim, nunca me passou pela cabeça, nunca imaginei ver António Costa a fazer o que outros presidentes de Câmara fizeram a propósito de outros casos. O presidente de Câmara tem que ser exemplar. Há uma decisão de um tribunal que implica e obriga à divulgação do relatório. Ponto final, parágrafo. Em nome da democracia, em nome da transparência, em nome da informação. Para que proteger os infratores? Para que proteger quem beneficiou daquilo que nunca devia ter beneficiado? Eu acho lamentável que António Costa não tenha divulgado esse relatório. Não basta dizer, mas nós corrigimos o que estava mal. Por muito que tenham corrigido, vai pesar mais no saldo das coisas e da evolução dos ajustes diretos, a proteção que estão a dar agora aos infratores, do que, digamos, os ajustamentos que tenham feito e as correções que tenham feito nas práticas da Câmara Municipal, que, aliás, como diz o relatório das boas práticas, ficaram muito aquém daquilo que era esperado e necessário. Acha que depois destas eleições realmente a Câmara de Lisboa terá, e pegue nas suas palavras, mais transparência e mais esquerda? Nós, se formos eleitos, isso significa mais esquerda na Câmara Municipal de Lisboa e, sobretudo, significa a presença de quem é capaz de desequilibrar, de desatar os nós, de desempatar estes impasses de que eu lhe falei, sobretudo esta contradição entre a concepção da política urbanística da Câmara e todas as outras necessidades no domínio da habitação, dos transportes, da emergência social. Se não se vencer este impasse, se António Costa tiver a maioria que lhe permita ir continuando, falar com uns, falar com outros, ir, não resolver este impasse, mas gerir o impasse, o que é não resolver o impasse, eu julgo que a nossa presença é suficiente para desatar esse nó, para vencer esse impasse e, aliás, acho que é a mesma razão porque a esquerda vale a pena votar no Bloco de Esquerda. Nós teremos a força capaz de desequilibrar a favor de Lisboa e dos lisboetas estes imbróglios de que temos estado aqui a falar na Câmara de Lisboa. João Semedo, foi um prazer conversar consigo uma vez mais. Desejo-lhe muito boa sorte para esta campanha. Ainda não sabemos se irão realizar-se debates políticos ou não. Se os realizarmos, teremos com certeza aqui a sua presença mais uma vez. Eu é que tive muito gosto e renovo as felicitações que no início dei à vossa televisão, porque acho que na realidade a TVL teve esta iniciativa e ela tem muito mérito e acho que os lisboetas vão beneficiar muito com o vosso trabalho. Da minha parte e da TVL, muito obrigada. Muito obrigado. João Semedo é então cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa. Em meu nome e em nome da TVL, esperamos que esta entrevista o tenha também esclarecido e informado mais, até para que vote bem nas próximas eleições. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.